Atendendo a pedidos, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá do meu Instagram. Hoje eu vou fazer um vídeo completaço te mostrando como analisar a sua campanha do Google Ads. E como eu sei que essa é a grande dificuldade de quem está começando, eu fiz esse tutorial completo te mostrando tudo o que você precisa saber na hora de analisar a sua campanha. Uma dúvida também muito frequente que as pessoas perguntam muito lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue lá, meu arroba tá aqui embaixo. As pessoas perguntam muito quando pausar uma campanha, até quando testar um produto. Então também nesse vídeo eu vou te esclarecer até quando você deve testar um produto, vou te passar muitas informações bem importantes, vou te mostrar como colocar as colunas mais importantes lá no Google Ads para você depois conseguir analisar as métricas do Google Ads da forma correta. Eu vou te passar nesse vídeo tudo o que você precisa saber na hora de analisar a sua campanha do Google Ads. Então assiste até o final, ficou um pouco grande, um pouco extenso, mas ficou completaço e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então assiste tudo, não pula nada para você conseguir analisar as suas campanhas do Google Ads da forma correta. Oi, muito prazer, meu nome é Cris Gomes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui é um dos mais importantes do canal, porque criar campanha é razoavelmente fácil. Agora, você saber analisar as métricas do Google Ads é aí que vai te dar realmente o resultado. Então, antes de eu começar a te explicar aqui alguns pontos importantes, eu recomendo demais que você já vai lá, já pegue o seu caderno, a sua caneta para você ir marcando as informações aí, porque eu vou te passar bastante informação bem importante que para depois você lembrar é bom você ter marcado, beleza? Então, agora que você já pegou o seu caderno, bora lá. Primeiro, eu vou te mostrar duas formas de análise. A primeira forma vai ser você analisar uma campanha que vendeu e a segunda forma é você analisar uma campanha que ainda não fez vendas. Então, primeiramente, eu quero te dizer aqui que quando você tiver uma campanha e ela vender, ela fizer alguma conversão, você não vai mexer nela de forma alguma, porque se você mexer nessa campanha, é perigoso ela parar de vender. Então, quando você tiver uma campanha que fez alguma venda, você só vai olhar os termos de pesquisa e negativar os termos ruins e adicionar os termos bons. Depois eu vou te mostrar na prática como que você faz isso. Pode ficar tranquilo, estou só te falando aqui a parte conceitual, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Lembre-se aí, já marca aí em uma campanha que vende, você nunca vai mexer nela, porque é perigoso ela parar de vender. E agora eu vou te falar aqui quais são as métricas primárias, que são as métricas principais, as primeiras que você deve olhar, e quais são as métricas secundárias e as terciárias. Então, primeiramente, as métricas primárias, que são as mais importantes que você deve olhar, primeiramente, a conversão, se você fez alguma venda, porque o nosso objetivo aqui é vender no Google Ads e ter lucro, com certeza, né? Então, as métricas primárias são conversão, se você fez alguma venda, o custo da sua conversão, quantos que você gastou para fazer uma venda, o valor da sua conversão e qual foi o seu lucro líquido. Então, essa aqui vai ser a métrica primária, depois que você fez alguma venda. As métricas secundárias são CPC, que é o seu custo por clique, o valor que você está pagando no CPC, o seu CTR, que é a quantidade de impressões que o seu anúncio teve comparado à quantidade de cliques. Então, CTR é a quantidade de impressões dividido por a quantidade de cliques que o seu anúncio recebeu. E impressões. Essas métricas secundárias aqui, você só vai olhar se a sua campanha não tiver feito nenhuma conversão, não tiver feito nenhuma venda. E por último, vem as métricas terciárias, que você vai usar para otimizar a sua campanha para deixá-la mais segmentada. Então, nas métricas terciárias se encaixa as informações demográficas, que seria sexo, idade, renda familiar. Então, você vai fazer essa segmentação, principalmente quando você subir um produto que tem bastante volume de buscas e se o produtor já informar o público-alvo daquele produto, você já pode criar a sua campanha segmentada, direcionada para um público mais qualificado. Então, assim, você vai conseguir ter os cliques de pessoas que já têm mais interesse de comprar. Você pode também fazer essas segmentações quando sua campanha tiver conversões, que daí você já vai ter dados para analisar, e conforme esses dados, você já pode deixar a sua campanha mais segmentada para você gastar menos e ter um lucro maior. Então, beleza, já marca tudo isso aí para você lembrar na hora que você for analisar a sua campanha no Google Ads. E agora eu vou te mostrar aqui alguns pontos bem importantes, que inclusive as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Então, a pergunta principal que eu escuto muito lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, tá aqui o meu arroba, me segue lá, que lá sempre eu abro a caixinha de perguntas para te ajudar, para esclarecer alguma dúvida que você tenha, beleza?
Então, a pergunta que quem está começando faz muito é: até quando eu devo testar um produto? E as métricas que eu uso, que eu aprendi no curso que eu faço de tráfego pago, inclusive o link dele está aqui na descrição, depois se você quiser conhecer, é você testar um produto até ele gastar R$100 ou até ele ter 100 cliques. Só que você só vai esperar esse produto ter 100 cliques dependendo do valor do clique e dependendo do valor da sua comissão. Eu vou te dar aqui um exemplo em relação aos cliques para ficar mais claro para você entender. Por exemplo, você pegou um produto lá que paga uma comissão de R$100 e depois que você subiu a sua campanha lá, você recebeu alguns cliques e esses cliques estão R$6. O seu CPC está custando R$6. Então, por exemplo, com um CPC de R$6, para você ficar empatado, você teria que ter somente 16 cliques. Então, vai ser 6 vezes 16, que vai dar R$96. Então, nesse caso aqui, que o CPC está R$6 e a sua comissão é apenas R$100, você jamais iria esperar ter 100 cliques de R$6 para poder pausar a sua campanha. Então, use aí o bom senso, faça os cálculos se esse CPC está viável ou não comparado à sua comissão, se você vai conseguir ter lucro ou não. Depois, aqui abaixo, eu vou te mostrar um cálculo melhor para você entender ainda mais. Então, um ponto muito importante é você estabelecer essa métrica de você testar um produto até ele gastar R$100 ou até ele ter 100 cliques, dependendo do valor do CPC e da comissão. Então, beleza? Agora vamos para um segundo ponto bem importante, que depois eu vou te mostrar também na prática. Fique tranquilo. É você olhar todos os dias, depois que você subiu a sua campanha lá no Google Ads, ela começou a ter cliques. Todos os dias você vai olhar os termos de pesquisa. Esse é um ponto de análise da campanha muito importante que você tem que fazer todos os dias. Então, todos os dias, quando você receber cliques, você vai entrar na sua campanha e vai olhar todos os termos de pesquisas, vai olhar quais foram os termos ruins, vai negativar essas palavras-chave e, caso tenha aparecido algum termo de pesquisa bom, você pode adicionar essa palavra-chave para acionar os seus anúncios. Então, outro ponto aqui também que você tem que ter em mente aí é que não existe CPC caro. CPC caro é aquele que não converte, ou seja, é aquele CPC que não te traz vendas. Então, dependendo do valor do CPC, por exemplo, igual eu te dei agora há pouco, o exemplo de você pegar um produto com uma comissão de R$100 e esse produto, depois que começou a ter cliques, o CPC dele era R$6. Mas se esse produto, com esse CPC de R$6, com apenas 3 ou 4 cliques, já fizer venda, você vai ter lucro mesmo assim. Então, não existe essa de CPC caro. CPC caro é aquele que não converte, que não te traz vendas, beleza? Outro ponto importante é você não ficar mexendo na sua campanha toda hora. Depois que você subiu a sua campanha lá de forma correta, estruturou lá tudo certinho, inclusive, se você está com dificuldade para subir sua campanha aqui no Google Ads, eu fiz vários vídeos, vou deixar o link aqui na descrição, depois confere lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, depois que você subiu a sua campanha da forma correta, você não deve ficar mexendo na sua campanha. Você tem que deixar o Google Ads trabalhar. E, principalmente, como eu já falei lá no começo, se a sua campanha tiver feito vendas, tiver feito conversões, você não vai ficar mexendo na sua campanha, porque é bem perigoso a campanha parar de vender. Então, não mexa. Só mexa caso seja necessário. Se, por um acaso, você colocar lá alguma palavra-chave negativa errada e bloquear a sua palavra-chave positiva, que aciona os seus anúncios, aí, nesse caso, você deve corrigir o erro. Então, você só vai mexer na sua campanha que fez conversões, caso seja necessário. Outro ponto importante, quando você quiser otimizar suas campanhas do Google Ads, quiser fazer mais anúncios, não mexa nos seus anúncios que você já teve cliques, porque senão você vai perder os dados daquele anúncio. Você vai perder as informações, se ele chamou mais atenção, se ele teve mais cliques, se o CTR dele foi maior, se ele te trouxe mais conversões. Então, sempre quando você for querer criar novos anúncios, jamais edite os anúncios antigos que você já tem dados coletados. Sempre duplique esses anúncios antigos e faça pequenas alterações, ou caso você preferir, você também pode criar um novo anúncio do zero. Outro ponto aqui também que é muito importante ressaltar, principalmente para quem está começando agora, né, que fica meio perdido, porque o Google toda hora te mostra lá recomendações e pontos de otimização, recomendando que você faça na sua campanha. Mas quase sempre você vai ignorar essas recomendações e pontos de otimização do Google. Por quê? Simplesmente porque o Google, essas recomendações e esses pontos de otimização que ele mostra lá para você,
é direcionado para empresas tanto físicas quanto online. Não é direcionado para você que trabalha como afiliado. Ele nem sabe que você trabalha como afiliado. Então, essas recomendações e esses pontos de otimização, a maioria deles, se você fizer, você vai estragar a sua campanha, você vai cagar com a sua campanha. Então, ignore essas recomendações e esses pontos de otimização. Só se você vê algum lá que faça sentido, você pode aplicar na sua campanha. E aqui eu vou te dar um exemplo de como você calcular o CPC do produto para saber se com aquele CPC você vai conseguir ter lucro ou não. Então, para você ter uma base na hora de você calcular o seu CPC, você vai pegar uma média de 50 cliques e vai multiplicar por o valor que está aquele CPC. Aí você vai comparar esse valor que deu em relação ao valor da sua comissão, se você consegue ter lucro pagando aquele CPC ou não. O exemplo que eu vou te dar aqui é, por exemplo, você pegou lá um produto que paga uma comissão de R$250. Você está pagando um CPC de R$2 e você vai multiplicar esses R$2, que é o valor do seu CPC, por a quantidade de 50 cliques, que vai dar que você gastou R$100. Então, pagando esse CPC de R$2 e a cada 50 cliques você fazendo uma venda, você ainda vai ter um lucro líquido de 150. Então, esse CPC aqui está muito bom. Então, sempre quando você tiver nessa dúvida, se aquele CPC está meio alto comparado ao valor da sua comissão, faça esse cálculo que vai ficar bem mais fácil de você entender. E aqui eu coloquei a imagem das colunas mais importantes que você vai colocar lá no seu Google Ads. Eu vou te mostrar como que você coloca essas colunas para você saber analisar suas campanhas do Google Ads da forma correta. Então, se você quiser pausar aí e tirar uma foto ou tirar um print, fica à vontade. Então, agora vamos lá para o Google Ads colocar a mão na massa. Eu já estou aqui na minha conta do Google Ads. Agora eu vou te mostrar como que você faz para personalizar as suas colunas aqui no Google Ads e colocar as métricas mais importantes que você precisa olhar na hora de analisar suas campanhas. Você vai clicar aqui em colunas, vai clicar em modificar colunas e aqui nós vamos personalizar nossas colunas do Google Ads. Essas 3 colunas aqui, campanha, orçamento e status, elas são travadas, você não consegue mexer nelas. Então, você só consegue mexer nessas abaixo aqui. Aqui eu já estou com minhas colunas já todas arrumadas, vou te mostrar como que você faz. A métrica mais importante que eu te falei, que é a métrica primária, são conversões, é você olhar as vendas. Então, você vai clicar aqui em conversões, e aqui você vai selecionar conversões, custo por conversão, taxa de conversão e valor da conversão. Seleciona aí essas 4 opções. As opções que você selecionar vão aparecer nessa coluna aqui ao lado. Você pode mudar elas de lugar. Você clica em cima delas que você pode mudar a posição delas, pode mudar elas de lugar. Então, você pode colocar a ordem aí conforme eu mostrei na imagem anterior, quando eu estava te explicando lá das 2 imagens, ou você pode colocar também na ordem que você achar melhor para você. Aqui eu gosto de colocar primeiro conversões, taxa de conversão, custo por conversão. Essa coluna aqui de lucro líquido é personalizada, depois eu vou te mostrar como que você faz ela. E agora vamos adicionar mais colunas aqui. Nessas colunas recomendadas, você vai selecionar o tipo de estratégias de lance, para você saber qual estratégia você colocou. Aqui em desempenho, clica nessa setinha aqui para baixo, pode selecionar cliques, custo, impressões, CTR e CPC médio. Pode selecionar essas opções. Aqui em visibilidade, não precisa selecionar nada. Aqui em conversões, que foi onde eu já mostrei para você, nós já selecionamos as opções importantes. Aqui em atribuição também não precisa colocar nada. Aqui em atribuição está mostrando as mesmas opções que tem aqui na parte de conversões. Então, caso a sua conta esteja atualizada e para você não tem essa parte aqui de conversões, vai estar em atribuição. Então, você seleciona as opções aí conforme eu te mostrei aqui nessa parte de conversões, que vai ser conversões, custo por conversão, taxa de conversão e valor da conversão. Já selecionei ali em cima, então não vou selecionar de novo. Aqui em atributos está mostrando novamente a opção tipo de estratégia de lances. Eu já selecionei aqui em cima, então não preciso mais selecionar. E aqui em métricas competitivas também é bem importante você adicionar, porque através dessas métricas competitivas aqui nós vamos conseguir ver como que está o nosso posicionamento no leilão. Vamos adicionar aqui, que depois eu vou te mostrar cada uma delas como que funciona, como que você vai analisar. Então, seleciona aí em métricas competitivas IS, parte superior de pesquisa, IS, primeira posição de pesquisa, IS perdida por pesquisa, class, IS perdida, parte superior de pesquisa,
e IS perdidas primeira posição pesquisa e IS perdidas parte superior pesquisa orçamento. Seleciona todas essas opções aí. Aqui em detalhes da chamada nós não vamos utilizar, detalhes da mensagem também não, ações ganhas do YouTube também não precisa, histórico de alterações também não precisa, métricas de alcance também não, métricas do Gmail muito menos. E agora nós vamos colocar algumas colunas personalizadas que não vêm aqui no Google Ads. Eu vou te mostrar aqui como que você faz para colocar a fórmula. Então, você vai clicar aqui em colunas personalizadas. Aqui eu já até tenho elas criadas, que são a coluna de cliques por vendas, que são quantos cliques foram necessários para fazer uma venda. Tem a coluna de lucro líquido e tem a coluna de ROI, o retorno sobre o investimento. Vou te mostrar aqui como que você faz cada uma delas. Então, você vai clicar aqui nesse maisinho e aqui você vai colocar o nome da sua coluna. Pode colocar aí cliques por vendas, que vai ser a coluna de cliques por vendas. Aqui, para criar a fórmula, você vai escrever cliques, vai selecionar aqui a opção cliques, vai selecionar divisão e vai escrever conversões. Já apareceu aqui, seleciona conversões. E essa é a fórmula, pode clicar em salvar. Então, a primeira coluna personalizada já está criada, agora vamos criar a segunda. Você vai clicar novamente em coluna personalizada, você vai escrever aí no nome da coluna lucro líquido, e aqui, para criar a fórmula, você vai escrever valor da conversão. Já apareceu aqui, pode selecionar, seleciona o sinal de subtrair e escreve custo. Já apareceu, pode selecionar. Então, para saber o lucro líquido, você vai colocar o valor da sua conversão menos o custo, o valor que você gastou. Essa é a fórmula, pode clicar em salvar. E a terceira coluna personalizada vai ser a de ROI. Então, você vai clicar novamente em colunas personalizadas, vai escrever o nome ROI, que vai ser o retorno sobre o investimento, para você saber quantos que você teve de lucro ou de prejuízo. E aqui na fórmula, você vai escrever conversões, já apareceu aqui, pode selecionar. E você vai dividir por o valor da conversão. Já apareceu aqui, seleciona e pode clicar em salvar. Daí todas as opções que você selecionou aparecem aqui do lado. Você pode ir mudando elas de posição e colocando conforme na posição que você preferir, ou caso você queira olhar na imagem, como eu já te falei, pode colocar na posição que eu costumo usar também. Então, eu gosto de deixar nessas posições, você pode clicar aqui em cima, ó, e mudar de lugar. Essas aqui de baixo é a mesma coisa, ó. Você pode arrastar lá para cima ou deixar aqui embaixo mesmo. Eu gosto de deixar nessa ordem que eu coloquei aqui. Então, você vai mexer aí, vai colocar nas ordens certinha e depois, feito isso, você pode clicar aqui, ó, em salvar o conjunto de colunas e vai colocar um nome para essas colunas. Eu vou colocar aqui padrão. E é só clicar em salvar e aplicar. E pronto, as colunas já vão aparecer aqui para você conforme você colocou lá. Já está aparecendo aqui, ó, conversões, valor da conversão. Aqui você arrastando essa linhazinha aqui para o lado, você vai ver o restante das colunas que foram adicionadas. E agora que as nossas colunas personalizadas já está tudo prontinha, já está tudo ok. Agora eu vou te mostrar de fato como analisar a sua campanha do Google Ads. Então, primeiramente, um ponto muito importante, já marca aí para você não esquecer, apesar que é bem simples, acho que você também já vai lembrar de cabeça, é sempre quando você for analisar suas campanhas, você olhar o filtro da data, que é aqui, ó, você selecionar o período que você quer analisar as suas campanhas. Aqui eu deixei todo o período, porque eu vou mostrar para vocês uma campanha antiga que eu já pausei, mas sempre você vai vir aqui no período e vai clicar nessa setinha aqui para baixo e vai selecionar o período que você quer analisar a campanha do Google Ads. Então, você pode escolher a data de hoje, ontem, pode escolher 7 dias, 14 dias, este mês, 30 dias atrás. Então, você pode selecionar conforme o período que você quer analisar a sua campanha. Muito cuidado com essa parte aqui de filtro, porque já aconteceu, inclusive comigo também no começo, quando eu não sabia, eu tinha selecionado somente a data de hoje, do dia de hoje, e quando eu fui ver lá para trás, já tinha gastado um monte. Então, muito cuidado com isso daí, de você selecionar somente a data do dia que você está olhando e pensar que não está tendo impressões, não está tendo cliques, não está gastando, e depois, quando você for ver, está um rombo lá para trás. Então, cuidado com o filtro da data, beleza? Esse é o primeiro ponto. Muito simples, mas muito importante. Então, feito isso, agora eu vou te explicar o que seria cada uma dessas colunas aqui. Primeiramente, é a coluna de conversão, que é vendas, quantas vendas você já fez. Aqui, a segunda coluna é o valor da conversão, o valor da sua venda.
Aqui é a taxa de conversão, é a porcentagem de vendas que você fez. Aqui em custo por conversão, é quantos que você gastou para fazer cada venda, o custo que você teve. Aqui em lucro líquido, é quantos que você teve de lucro nessa campanha. Nessa campanha aqui eu tive 682 de lucro. Aqui é o ROI, que é o retorno que você teve sobre o investimento. Aqui você consegue saber se você está com lucro ou se você está com prejuízo. Aqui eu estou no positivo de 0,04. Aqui é o custo, é quantos que você gastou na campanha. Aqui nessa campanha eu gastei R$ 256,71. E aqui, em cliques por vendas, que foi uma das colunas personalizadas que nós criamos, mostra quantos cliques que você precisou ter para fazer cada venda, cada conversão. Então, nessa campanha aqui foi 27 cliques, e aqui mostra o CPC médio, o valor médio que você está pagando no seu custo por clique, no seu CPC. Aqui ao lado mostra a quantidade de cliques que você teve na campanha, aqui foi 164 cliques. Aqui mostra as impressões, que é a quantidade de vezes que o seu anúncio apareceu lá no Google quando a pessoa pesquisou por a sua palavra-chave. Então, eu vou te mostrar aqui o que seria isso. Por exemplo, com esse produto que eu estou te mostrando aqui, era o EvoControl. Então, todas as vezes que a pessoa colocou a palavra-chave lá e o seu anúncio apareceu, é marcado uma impressão. E aqui, CTR, que é a taxa de cliques que os seus anúncios receberam. CTR é a quantidade de impressões que o seu anúncio teve, que foi 4.801 aqui, nesse caso, dividido por a quantidade de cliques que o seu anúncio recebeu. Então, o CTR dessa campanha aqui foi de 3,42%. Aqui é o tipo de estratégias de lance, e essas últimas 6 colunas aqui são bem importantes também para você analisar como que está o seu posicionamento no leilão. Vou te mostrar aqui o que seria isso. Aqui, ó, IS, primeira posição de pesquisa, é a porcentagem de vezes que eu apareci na primeira posição de pesquisa, quando a pessoa pesquisou a minha palavra-chave lá no Google. Deixa eu te mostrar o que seria isso. Esse anúncio aqui é o que está aparecendo na primeira posição de pesquisa aqui no Google. Aqui, nessa parte superior, ficam no máximo 4 anúncios. Então, aqui está mostrando os 4 anúncios, e esse anúncio aqui é o que está na primeira posição. Então, essa coluna aqui, ó, é a porcentagem de vezes que o seu anúncio apareceu na primeira posição. Esse meu anúncio aqui estava aparecendo bem pouco, estava aparecendo menos de 10% na primeira posição, porque quando eu subi ele tinha menos concorrência, depois foi aparecendo mais concorrentes. Inclusive, assim que eu subi essa campanha, acho que só tinha 2 anunciantes, eu pagava um CPC bem baratinho, de 50 centavos, aí depois que foi aparecendo bastante concorrente, e eu estava aparecendo menos na primeira posição, e ainda assim estava conseguindo fazer vendas. Essa coluna aqui, IS, parte superior de pesquisa, é a porcentagem de vezes que você apareceu aqui, ó, nessa parte superior de pesquisa aqui do Google, entre os 4 primeiros. Essa parte aqui, IS perdida, parte superior de pesquisa por classificação, é a porcentagem de vezes que você deixou de aparecer nas 4 primeiras posições lá do Google devido à sua classificação aqui no Google Ads, que pode ser o seu índice de qualidade em relação aos seus anúncios, extensões, é a classificação da sua campanha. Aqui, IS perdida, pesquisa por classificação, é a porcentagem de vezes que você deixou de aparecer também devido à sua classificação no Google. E aqui, IS perdidas, primeira posição de pesquisa por orçamento, é a quantidade de vezes que você deixou de aparecer na primeira posição de pesquisa aqui do Google devido ao seu orçamento. E essa última aqui, IS perdidas, parte superior de pesquisa, orçamento, é a quantidade de vezes que você deixou de aparecer aqui entre os 4 primeiros colocados devido ao seu orçamento. Então, caso você não esteja conseguindo fazer vendas, é bem importante também você olhar essa questão aqui do leilão para ver se você não está aparecendo, né, nas primeiras posições, entre os 4 primeiros colocados, ou até mesmo na primeira posição, porque você ficar bem posicionado no leilão, nas primeiras posições, principalmente na primeira posição, ajuda muito a você fazer mais vendas, mais conversões. Então, beleza, agora eu vou entrar aqui na minha campanha e vou te mostrar como analisar uma campanha no Google Ads, para você não ser um torcedor, subir a campanha e ficar contando com a sorte. Você tem que saber analisar os dados, para assim você conseguir realmente ter lucro aqui no Google Ads. Então, vou clicar aqui na minha campanha. Então, no caso, se a sua campanha estiver vendendo, tiver feito alguma venda, você não vai mexer na sua campanha, você vai olhar somente os termos de pesquisa. Eu vou te mostrar aqui como que você faz isso. E caso a sua campanha ainda não tenha feito nenhuma venda, nenhuma conversão, você vai olhar se a sua campanha está rodando, se ela está tendo impressões,
Então, você vai olhar aqui na sua coluna impressões. Se estiver tendo impressões, é porque a sua campanha está rodando. Caso ela já tenha tido algum clique, você vai olhar quanto que está o valor médio do CPC aí e vai começar a entrar na sua campanha e olhar os termos de pesquisa. Então, vamos lá. Você vai clicar na sua campanha, vai vir aqui em palavras-chave, e esse daqui é um ponto muito importante. Todos os dias, se você tiver cliques, você tem que entrar nas suas campanhas e olhar os termos de pesquisa. Então, depois que você clicou aí em palavras-chave, você vai clicar aqui, ó, em termos de pesquisa. E aqui vai mostrar para você todos os termos de pesquisa que as pessoas usaram na hora de digitar, de escrever lá no Google. Foram as formas que a pessoa pesquisou e os seus anúncios apareceram. Então, aqui vai mostrar todas as pesquisas, você vai olhar se tem termos bons ou ruins. Nesse caso aqui, esse termo de pesquisa pode ser considerado um termo bom. Então, eu posso usar esse termo de pesquisa aqui para acionar os meus anúncios. Ou seja, eu posso adicionar esse termo de pesquisa como uma palavra-chave para quando as pessoas pesquisarem por essa palavra-chave, os meus anúncios aparecerem. Então, aqui eu consigo descobrir tanto palavras-chave boas para mim adicionar à minha campanha, quanto palavras-chave ruins para me negativar. Nesse caso aqui, ó, se eu quisesse adicionar essa palavra-chave à minha campanha, eu seleciono ela aqui nesse quadradinho e clico aqui, ó, em adicionar como palavra-chave. Cliquei. Aqui eu coloco a correspondência de palavra-chave, vou colocar aqui em frase, entre aspas, e posso clicar em salvar. Pronto, ó, quando eu faço isso aqui para mim, ó, já mostra como adicionado. Da mesma forma que você adicionou a palavra-chave, você pode excluir essa palavra-chave para quando as pessoas pesquisarem por ela novamente, os seus anúncios não aparecerem. Então, por exemplo, aqui, ó, Evocontro é confiável. É confiável pode ser uma palavra que não seja tão boa para mim, porque a pessoa ela ainda não está decidida a comprar o produto, ela só quer saber se realmente aquele produto é confiável. Então, eu posso, nesse caso aqui, ó, tanto negativar essa frase inteira, selecionando aqui e clicando aqui, ó, em adicionar como palavra-chave negativa, que daí quando a pessoa pesquisar novamente por essa palavra-chave aqui, ó, os meus anúncios não vão aparecer. Então, eu seleciono ela e clico aqui, ó, adicionar como palavra-chave negativa. Aqui ela já ficou como correspondência exata. Posso adicionar essa palavra-chave negativa tanto a grupo de anúncios quanto a nível de campanha. Eu gosto de deixar logo a nível de campanha e clico em salvar. Pronto, ó, aqui no status já mostra ó, que essa palavra-chave foi excluída. Você também pode negativar somente uma palavra. Então, por exemplo, aqui, ó, Evocontro ou reclamações. Eu poderia selecionar essa palavra aqui, copiar ela e jogar em um bloco de notas. Aí depois você vai em palavras-chave negativas e adiciona essa palavra-chave aqui na sua campanha e salva ela. Pronto, já negativei essa palavra-chave. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer, sempre ficar olhando os termos de pesquisa e negativar as palavras-chave ruins para você não ficar torrando o seu dinheiro, gastando o seu dinheiro à toa com pessoas que não têm interesse em comprar o seu produto. E também, se aparecer alguma palavra-chave boa que possa te trazer vendas, trazer conversões, você pode adicionar ela na sua campanha para quando as pessoas pesquisarem por aquela palavra-chave novamente, os seus anúncios aparecer. Agora eu vou te mostrar aqui as métricas terciárias, aonde você vê essas métricas terciárias lá no Google, que são as informações demográficas. Idade, sexo, renda familiar. Então agora eu vou te mostrar aonde você consegue ver isso e como que você faz para deixar a sua campanha mais otimizada, mais segmentada. Você vai vir aqui nessa lateral e aqui você vai clicar em públicos-alvo. Aqui mostra todas as informações demográficas, idade, sexo e renda familiar. Então, você pode fazer essa segmentação, essa otimização, como eu já tinha te falado anteriormente, assim que você sobe a sua campanha, caso o produto que você esteja subindo tenha bastante volume de busca e você já tenha as informações daquele público-alvo, você já pode subir a sua campanha mais fechadinha, mais segmentada para o público mais qualificado, que tem mais interesse em comprar. E caso você não tenha essas informações e o seu produto também não tenha tantas buscas, você pode deixar a campanha aberta e depois, conforme você for recebendo cliques, você pode ir segmentando essa campanha e otimizando, deixando as torneiras cada vez mais fechadas, para você gastar menos, ter um custo menor e ter um lucro cada vez maior. Então, aqui, por exemplo, ó, essa campanha aqui já tem algumas informações. Aí, para mim ver essas informações da idade, é só clicar aqui, ó,
em mostrar tabela. Aqui para mim vai mostrar as idades, a quantidade de impressões que teve e a quantidade de cliques. Caso você tenha feito alguma conversão, aqui também já mostra. Aqui nessa campanha eu já tinha dado até uma segmentada nela. Eu fechei esse público aqui de 25 a 34 anos, que já tinha gastado R$ 25 e ainda não tinha feito nenhuma venda. E também fechei esse público de 18 a 24 anos, que gastou pouco, gastou R$ 4,65, mas eu fechei. Então aqui você pode tanto excluir um público, que é você selecionando aqui nesse quadradinho e clicando aqui em editar, você pode excluir essa idade desse grupo de anúncios, selecionando aqui, e você pode também ajustar o lance para cada idade, conforme eu fiz nessa campanha aqui. Então, por exemplo, aqui ó, na idade de 55 a 64 anos, eu ajustei o lance diminuindo 10%. Então, aqui eu ajustei para pagar 10% a menos quando os meus anúncios aparecerem. Então, para fazer isso, é só você clicar nesse lapisinho aqui. Aí, se você quer diminuir o lance, você vai selecionar aqui, ó, nessa setinha, diminuir e vai colocar a porcentagem que você quer diminuir. Coloca a porcentagem e clica em salvar. Então, aqui eu diminui o meu lance para 10% a menos. Você pode também aumentar o lance para o público que você teve mais vendas, mais conversões, que nesse caso aqui eu tive 4 conversões nesse público aqui de 45 a 54 anos. Então, eu cliquei aqui nesse lapisinho, vim aqui em aumentar o lance e aumentei 20%. Aí você clica em salvar. Então, você pode fazer essas otimizações de idade, quando você já tiver dados na sua campanha, e você também pode fazer otimizações de sexo. Ó. Você clica aqui ao lado em sexo, e aqui vai mostrar sexo feminino, masculino e desconhecido. Desconhecido é quando a pessoa compra através de uma aba anônima. Aí o Google não consegue identificar se é uma mulher ou se é um homem. Aí, para mim, ver os cliques e as impressões que eu tive conforme o sexo, é só clicar em mostrar tabela, e aqui vai mostrar as informações. Impressões, cliques, custo, aonde teve conversões. Aqui, se eu quiser fechar algum público feminino ou masculino, segue a mesma lógica, você vai selecionar aqui nesse quadradinho, vem aqui em editar, e você pode excluir, caso você queira. Então, você clica aqui em excluir e pronto, o público já vai estar excluído. Você pode também ajustar o lance, ou diminuir ou aumentar, conforme eu te mostrei agora há pouco. Segue a mesma lógica, você clica nesse lapisinho aqui, clica em aumentar ou diminuir, coloca a porcentagem que você quer aumentar ou diminuir e clica em salvar. Essa lógica aqui de ajuste de lance e exclusão segue a mesma lógica para todas as informações demográficas que você for analisar aqui. Então, sempre quando você quiser excluir ou ajustar o lance, você vai fazer dessa forma. Agora eu vou te mostrar aqui a renda familiar. Renda familiar é aqui do ladinho, é só clicar em cima. Aí você clica em mostrar tabela e aqui vai mostrar a renda familiar. Então, aqui nesse caso, eu excluí o público 10% com maior renda e também excluí o público de 31% a 40%. Eu analisei conforme os dados que eu tive aqui de impressões, de custo, de clique. Então, aqui gastou um pouquinho, ó, gastou R$ 33,75 e não me trouxe nenhuma conversão. Então, eu excluí esse público. E aqui no público de 31% a 40% também gastou um pouquinho, gastou R$ 22,98 e não me trouxe nenhuma conversão. Então, eu também excluí. Aqui no público de 21% a 30%, como me trouxe 2 conversões, eu aumentei o lance, aumentei 10%. E nesse público aqui de 50% com menor renda, que me trouxe uma conversão, mas saiu com um custo mais alto, de R$ 83,16, comparado a esse público de cima, que me trouxe 2 conversões com um custo de cada conversão de R$ 15,64. Então, estava bem mais barato. Como esse aqui, a conversão, o custo por a conversão saiu bem mais caro, eu diminui o lance para 10%. Nesse caso aqui dessa campanha, eu dei uma segmentada, uma otimizada, porque eu queria espremer ainda mais, deixar o público mais qualificado para conseguir ter um lucro maior, porque, como eu falei, entrou bastante concorrente, então eu queria deixar realmente a campanha mais fechadinha. Então, por isso que com 6 conversões eu já fui fazendo essas otimizações. Mas você pode esperar também ter mais dados, ter mais conversões, para depois você ir segmentando, você ir otimizando aos poucos. Outro ponto muito importante também que vale ressaltar é que você não deve fazer essas segmentações tudo de uma vez só, porque a sua campanha pode entrar em aprendizado e você pode parar de vender. Então, vai aos poucos. Um dia você pode mexer na segmentação de idade, caso você queira deixar a sua campanha mais fechadinha para você gastar menos e ter mais lucro. Então, em um dia você pode mexer no público na questão da idade, aí depois de uns 2 a 3 dias você pode mexer na questão do sexo,
e assim por diante. Conforme você for tendo dados, ou se você conseguir também os dados com o produtor, você pode ir segmentando a sua campanha. Aqui ao lado você também consegue ver diversas outras informações importantes, como locais, para você saber em quais locais que você vendeu. Então, você clica aqui em locais, aí você clica aqui onde está escrito Brasil, aí aqui você pode limitar por estados, para mostrar os estados que teve conversões, clica nele, e aqui vai mostrar os estados que teve conversões, ó. Aqui em São Paulo eu fiz 2 conversões, em Mato Grosso eu fiz mais uma, Pará mais uma, e assim por diante. Aqui você também consegue ver os estados, você pode segmentar também, caso algum estado, por exemplo aqui, ó, Rio Grande do Sul, se aqui em Rio Grande do Sul tivesse gastado bastante, por exemplo, uns R$100 e não tivesse trago nenhuma conversão, eu poderia excluir esse estado. Então, segue a mesma lógica do público-alvo, é só você selecionar o estado que você quer excluir, clica aqui em editar e clica em remover. Assim você consegue remover o estado. Você também pode ajustar o lance, clicando aqui. Aqui na lateral você também consegue ver os dispositivos, clica aí em dispositivos e aqui vai mostrar para você os dispositivos, que são smartphones, que são celulares, computadores e tablets. Aqui você consegue ver onde você teve mais impressões, mais cliques e também as conversões. E você consegue segmentar. Então aqui, ó, para mim, ó, tá mostrando que eu tive 5 conversões do celular, do smartphone. Aqui em computadores eu tive uma conversão. E aqui em tablet ele gastou bem pouco, gastou somente 50 centavos, mas como eu fiquei naquele receio de ser uma criança que está mexendo com tablet, que geralmente a criançada que usa bastante tablet, né? Eu diminuí 100% do lance, ou seja, eu excluí o tablet. Os meus anúncios não vão aparecer quando a pessoa pesquisar por o tablet. Aqui, diferente dos locais e do público-alvo, eu não consigo excluir. Quando eu seleciono aqui, ó, em editar, não mostra a opção excluir, mas eu consigo alterar o ajuste de lance. Então, é só eu selecionar aqui o que eu quero alterar o lance. Eu clico nesse lapisinho aqui, ó. E aqui no caso do tablet, que eu queria tirar ele para não aparecer os meus anúncios, eu cliquei em diminuir e coloquei 100%. E cliquei em salvar. Ou seja, os meus anúncios não iriam aparecer no tablet. Então, aqui você também consegue fazer essa segmentação para dispositivo. E a última segmentação que nós conseguimos fazer aqui no Google Ads é a programação de anúncios. Então, aqui é só você clicar em programação de anúncios. Eu vou clicar aqui em dia e hora. E aqui eu consigo ver os dias e os horários que o meu anúncio está mais aparecendo e recebendo cliques e impressões. E quais horários que eu tive as conversões. Então, aqui, por exemplo, ó, na quarta-feira, das 19 às 20 horas, eu fiz uma conversão. Na quinta-feira, das 14 às 15 horas, eu fiz outra conversão. Então, aqui, conforme você for tendo dados, for coletando informações na sua campanha, você também pode segmentar para dias específicos e horários mais específicos, aonde você conseguiu fazer mais vendas, fazer mais conversões. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, escreve aqui para mim nos comentários: eu sou uma pessoa próspera. Porque com certeza, se você ainda não é uma pessoa próspera, você vai ser, porque você está buscando conhecimento e você vai aplicar e você vai ter muito resultado e com certeza você vai ser uma pessoa próspera. Então escreve aqui nos comentários que eu quero saber quem é você, porque você é uma pessoa realmente comprometida com o seu sucesso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se ele te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu trago bastante conteúdo para realmente te ajudar. E caso você queira aprender mais sobre tráfego pago, aprender realmente tudo sobre Google Ads, Facebook Ads e YouTube Ads, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o curso que eu faço e que eu recomendo de tráfego pago. Ele é um curso completaço com diversas estratégias em todas essas mídias sociais. Então, se você quiser conhecer, é só clicar nesse link aqui abaixo e se você entrar através da minha indicação, você ainda ganha os meus super bônus e ganha o meu suporte exclusivo via WhatsApp, beleza? Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Até o próximo. Tchau!